Bom dia, turminha de oitavo ano. Então hoje, dia 6, a gente vai estar iniciando o nosso segundo bimestre. E o primeiro conteúdozinho, a primeira matériazinha que a gente vai estar estudando é expressões algébricas. Expressões algébricas. Professor, o que vem a ser expressão algébrica? Expressão algébrica é toda representação, todo cálculo que envolva letras e números. Então, se eu colocar aqui para vocês, ó, 2 mais 3 igual a 5. Eu tenho uma expressão algébrica aqui? Não. Eu tenho uma expressão numérica. Uma representação numérica, uma expressão numérica. Eu não tenho uma expressão algébrica. Como é que eu posso estar tirando a expressão algébrica dessa representação? Se eu colocar aqui, ó, x mais 3 é igual a 5. Observe aqui, ó, x mais 3 é igual a 5. Eu sei, colocando isso aqui em um problema criado. Lá na atividade pode ter lá, Marcos tem uma certa quantia de dinheiro e seu amigo Felipe tem R$ 3. Juntos eles têm R$ 5. Quanto Marcos tem? Então eu vou estar fazendo o cálculo. Se os dois juntos tem 5 e esse tem 3, então para dar 5, esse aqui tem que ter pelo menos 2. Então aqui o valor do x seria 2. Se eu colocar aqui 2 mais x igual a 3. Qual valor esse x aqui está substituindo? Qual número eu vou colocar aqui no lugar desse x para que o resultado seja 3? 2 mais 1 vai dar 3. Então aqui o x vai ser igual a 1. Então, álgebra é toda representação numérica ou qualquer uso de símbolo para representar um valor. Aí você já pode ir em cima dessa, fazer uma cobrança em cima dessa colocação aí. A álgebra é toda representação envolvendo letras e números, mas também pode envolver símbolos que representam números. Como assim, professor? A gente pode chegar muito bem, como a maioria de vocês já viram, eu tenho quase certeza, que lá no prezinho a professora coloca esse cálculo aqui, ó. 1 mais estrelinha igual a 2. Professor, eu tenho letras e números? Não, mas eu tenho um desenho aqui, um símbolo que representa um número. Qual número essa estrelinha está substituindo? Qual número eu vou colocar no lugar dessa estrelinha para que o resultado seja 2? Então, x vai ser igual a 1. 1 mais 1, 2. Então, essa estrelinha está substituindo o número 1 para que o cálculo fique correto. A álgebra, ela pode vir multiplicação, ela pode vir divisão, ela pode vir adição e ela pode vir subtração. Todas as operações podem ser usadas na expressão algébrica. A expressão algébrica pode vir as 4 operações, até no mesmo cálculo. No entanto, que um dos números seja uma incógnita, ou seja, seja um símbolo. Se ela for formada só por letras, não tem como ser uma expressão algébrica se você não atribui nenhum valor a essas letras. E se ela vir formada só por números, será apenas uma expressão numérica, ou seja, será apenas um cálculo normal. Certo? Então vamos lá para a página 77 do livro. Livro de matemática, oitavo ano, página 77. O que é que essa página fala pra gente? Aqui a gente tem uma figura de um rapaz e ele fala: em uma quadra de basquete profissional, como a desta imagem, a largura tem medida de comprimento de 13 metros a mais do que a profundidade.
Largura de comprimento é essa, viu, rapaz? Rapazes e moças, a largura de comprimento aqui, ó, é essa. Largura de comprimento e aqui é a profundidade. A gente está mais acostumado com comprimento, largura. Mas a colocação dele é essa. A medida, a largura, a largura tem medida de comprimento de 13 metros a mais do que a profundidade. Então aqui seria a largura e aqui profundidade. Então vamos lá. As medidas de comprimento da largura e da profundidade da quadra de basquete estão representadas por letras e números. Opa! As medidas estão representadas por letras e números. Qual a definição de expressão algébrica? Todo cálculo envolvendo letras e números. Então aqui a gente já tem uma expressão algébrica só aqui, ó, x mais 13. Só esse valor aqui já é uma expressão algébrica. Para obter as expressões que representam a medida de perímetro, ou seja, para obter o cálculo que vai nos dar a medida do perímetro. O que é perímetro? Como é que eu vou descobrir a medida do perímetro se eu não sei nem o que é perímetro? O que seria, professor, perímetro? Perímetro é a medida de uma volta completa em qualquer figura, ou seja, é o contorno da figura. É esse valor, mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor. Deu a volta completa, então parou, somou as quatro medidas, deu o perímetro. Se a figura tiver 5 lados, você vai somar os 5 lados até dar uma volta completa e daí vai sair o perímetro. Então as informações que a gente tem: medida de comprimento da profundidade, que é x, essa medida aqui é x. Medida de comprimento da largura em metros, a largura em metros, que é esse mesmo valor mais 13. Então se eu pegar essa medida aqui, ó, e acrescentar aqui mais 13, eu vou obter um quadrado perfeito ou um cubo perfeito. Se eu somar essa medida com essa, eu vou ter a metade do perímetro. E somando as quatro medidas, eu vou ter o perímetro completo. Então vamos lá. Medida de perímetro em metros. Medida de perímetro em metros. Como é que eu vou calcular o perímetro? X, primeiro lado, x, mais x mais 13, x mais 13, mais x, se esse lado mede x, aqui também vai medir x, a mesma medida. Então x mais x mais 13, mais x mais x mais 13. Opa, eu comecei aqui, então já deu a volta completa. Parou, a gente vai ter a medida do perímetro com a soma dos 4 lados. E eu vou calcular também a medida de área em metros quadrados. E para calcular o valor da área, a área de toda figura de 4 lados, com lados semelhantes, com lados iguais, esse lado igual a esse lado igual a esse. Qual é a formulazinha para calcular a área? Esse lado vezes esse, ou esse lado vezes esse. Eu vou multiplicar os lados opostos. Eu vou multiplicar um desses lados por um desses lados. Essa medida por essa medida. E aí eu vou obter o resultado da área. Então aqui vai ficar x vezes x mais 13. X vezes x mais 13. Ou x ao quadrado mais 13x. Por que x ao quadrado mais 13x? Porque aqui x vezes x, x ao quadrado, número maior, aqui no caso x, que é o símbolo maior, multiplicado o número de vezes do número menor. Então x multiplicado duas vezes. Aqui a gente tem, ó, x vezes x, duas vezes. Então aqui é só uma simplificação. E x vezes 13. Se eu tenho x vezes 13, eu posso fazer 13 vezes x, que vai dar a mesma coisa. Então 13 vezes x, quando vem juntinho assim é multiplicando, o número multiplica a letra 13 vezes, então aqui é 13 vezes x. Mas na leitura normal, a leitura da representação, a gente fala 13x. Igualmente eu tiver
para ficar mais no cotidiano de vocês, eu ter 13 moedas de R$ 1. Esse X aqui seria moeda de R$ 1, então R$ 13. Então eu tenho que fazer 13 vezes R$ 1, que vai dar R$ 13. Voltando aqui para a expressão. As expressões 4x mais 26 e x ao quadrado mais 13x obtidas recebem o nome de expressões algébricas e serão um dos assuntos deste capítulo. Aí você vai falar, esse 4x mais 26 veio de onde? Então aqui a gente tem, ó, x mais 13 mais x mais 13. Então aqui a gente somou as letras, ó, 1, 2, 3, 4. X mais x mais x mais x. Eu não posso somar x mais 13, que eu não sei o valor de x. Não tem como, só se eu descobrisse, se eu soubesse o valor de x eu faria. X mais 13, mas não tem como. Então aqui eu vou fazer o que? Vou somar as letras, separar as letras dos números. Então 1, 2, 3, 4x. E somei esse 13 com esse 13. 13 mais 13 deu 26. Por isso surgiu essa representação aqui. Então, se vocês observarem, a gente simplificou em cima a primeira, o perímetro e a área. Esse é perímetro, 4x mais 26, e esse aqui é a área. Então, para reforçar o que a gente estudou, vamos fazer o exercício. Eu quero que vocês repassem esse exercício para o caderno de vocês. Questão 1, 2 e 3. E possam estar fazendo a resolução e me enviando de volta. Vamos fazer aqui a leitura. Quem sabe com a leitura, muitas vezes só na leitura que o aluno faz, ele já deixa passar alguma coisa desapercebido e pode estar errando no cálculo final. Considerando que a medida de comprimento da profundidade da quadra de basquete seja 15 metros, calcule o que é pedido em cada item. Então aqui o que é que ele fala aqui, ó. Considerando que a medida de comprimento da profundidade da quadra de basquete seja 15 metros. Profundidade. A profundidade aqui, ó. Profundidade aqui é aqui, ó. Esse lado aqui, esse e esse. Então, supondo que ela seja 15. Então, o valor de x aqui seria 15. Então, x igual a 15. Então aqui eu coloquei x igual a 15. Então vamos colocar aqui a imagem da quadra. E o que é que a questão nos fala? Falou que aqui é 15 metros. Aqui também vai ser 15. Aqui ele nos falou que é 15, que é x mais 13. E aqui vai ser 15, que é x mais 13, porque lá na questão ele falou que aqui é x mais 13, aqui é x e aqui é x mais 13. E o valor de x ele falou que é 15, então aqui fica 15, aqui fica 15, 15 mais 13, 15 mais 13. Entenderam? Considerando que a medida de comprimento da profundidade, essa medida, seja 15. Calcule o que é pedido em cada item. O que é que fala na letra A? Medida de comprimento da largura da quadra de basquete. Então ele pede aqui a medida de comprimento da largura. Ele pede essa medida aqui na letra A. Medida de comprimento da largura. Ele quer saber essa medida. Você vai fazer o quê? Vai somar aqui 15 mais 13, que 15 é o valor de... Ele quer essa medida aqui, ó. Então você vai fazer esse cálculo e colocar na letra A. Na letra B, o que é que pede? Medida de perímetro da quadra de basquete. Medida de perímetro. Então você vai somar esse, com esse, com esse, com esse. Depois que você fizer a letra A, aí você pode pegar esse mais esse e esse mais esse. Vai somar os quatro. Então vai ficar aqui, ó. O resultado que der aqui eu vou colocar ele. Aí mais 15.
Aí mais outro, o mesmo resultado, mais 15, que é essa medida. Pronto, eu já dei a volta completa, ó, esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mais 15 e vai dar o resultado final. Isso é a letra B. Letra C, medida de área da quadra de basquete. A área é esse lado vezes o lado oposto, então esse vezes esse. Você vai fazer 15 vezes o resultado que deu seu cálculo, vai fazer 15, ó, vezes o resultado que dá aqui, que vai dar o valor da área. O valor da área. Então, se é o valor da área, você vai ter que colocar em metros quadrados. Metros quadrados. Sempre que você fizer o cálculo da área, você usa quadrado na medida que for usado aqui. No caso aqui foi metro, então o resultado vai ser metros quadrados. Segundo, considerando que a largura de um terreno, então esquece, ó, esquece toda a figura, que você já vai imaginar ou vai desenhar se você quiser facilitar seu cálculo. Considerando que a largura de um terreno tem a medida de comprimento de 8 metros a mais que a profundidade, então aqui vai ficar assim, ó. Considerando que a medida de um terreno aqui mede x e aqui mede x mais 8 metros a mais. Então essa é a figura da questão número 2. Considerando que a largura de um terreno tem a medida de comprimento 8 metros a mais que a profundidade, qual deve ser a medida de comprimento da profundidade para que a medida de comprimento da largura seja 35? Então, qual deve ser aqui o valor desse x aqui para que esse mais esse seja igual a 35? Então, aqui a gente já tem como descobrir essa incógnita, ó. Se esse mais esse é igual a esse, então esse menos esse. Se meu irmão tem esse valor aqui de dinheiro e eu tenho 8 reais, meu irmão falou que se ele juntar o dele com o meu dá 35 reais. Então, se eu tirar o meu, vai ficar só o dinheiro dele, não é isso? Então, eu faço esse menos esse, que vai dar esse valor aqui que eu quero descobrir. E se eu descobrir esse valor, então é esse mesmo valor aqui. Então, aqui é só uma representação do cálculo. Tá. O segundo aqui está representado aqui essa é a interpretação da leitura da segunda questão. E no terceiro e última questão, no caso de uma medida de comprimento da profundidade de um terreno ser y, aqui já usou um símbolo diferente, usou y, mas não importa, é uma incógnita. No caso de a medida de comprimento da profundidade de um terreno ser y, e a medida de comprimento da largura ser o dobro da profundidade, como serão representadas a medida de comprimento da largura, a medida de perímetro e a medida de área desse terreno? Então, o que é que fala aqui? Aqui fala que tem um terreno, e aqui é y, e aqui é o dobro, é 2 vezes y. Ou apenas 2y, que é essa medida aqui. Aqui é y, aqui é 2y. Se aqui vale 10, aqui vale 20. Se aqui vale 5, aqui vale 10, ou seja, o dobro. Essa medida é o dobro dessa. Pronto, está feita a leitura da questão. Agora vamos ver o que é que pede. Como serão representadas a medida de comprimento da largura, a medida de perímetro e a medida de área? Então, como é que eu vou representar essa medida? Já está feita aqui, ó, a representação dessa medida. Se essa medida é o dobro dessa, então vai ser duas vezes essa medida. Então já está representada aqui. A primeira são 3 perguntas em uma só. Aí agora eu quero que você faça aqui como eu calcularia o perímetro, que é a soma dessa, mais essa, mais essa, mais essa. Você vai pegar esse, aí bota y mais 2y mais y mais 2y. Faz a representação aqui do perímetro, o cálculo do perímetro e também o cálculo da área. Como é que eu vou fazer o cálculo dessa área? É esse vezes esse. Então você vem aqui e coloca a medida
o símbolo desse lado vezes o símbolo que representa esse lado, um vezes o outro, e vai dar o valor da área. Esse vezes esse vezes esse. Pronto, e está encerrada a nossa questão. Até a próxima aula. E talvez eu envie para vocês um exercício de reforço, um exercício sobre expressão numérica, igual esse, que não tenha no livro. Obrigado e tenham um bom dia a vocês. Dúvidas, estou à disposição no meu PV.